Olá, aqui é o Arthur Bessoni para mais uma aula onde vamos discutir os principais conceitos sobre BIM. Esses conceitos são aqueles que geralmente a gente escuta por aí ou lê em artigos, lê em materiais, a gente está em alguns eventos e o pessoal costuma falar sobre isso. Então ninguém se refere por BIM como Building Information Modeling, a gente só fala BIM. Assim como ninguém fala, vamos fazer um plano de execução BIM. O pessoal conversa, e aí, vai ter um BEP para esse arquivo? Então é importante que você mantenha em mente essas nomenclaturas que geralmente são 3 letrinhas, e aqui está uma lista de algumas que a gente costuma ver por aí. E eu não espero que você decore, que você fique com todas elas em mente após essa aula, tá? São coisas que durante o decorrer desse curso a gente vai estar repetindo, a gente vai estar entendendo como é que cada uma funciona na prática. Isso vai facilitar bastante a absorção desse material. Mas é importante que você dedique o máximo de esforço possível para que você consiga entender o que é cada um desses itens, para exatamente formar aquela nossa fundação. Em todo esse treinamento que a gente vem fazendo nas últimas semanas, nós estamos trabalhando na nossa fundação com conceitos BIM, é uma parte mais teórica para que a gente entenda realmente como é que funciona a metodologia, seus benefícios, pilares, principais termos, o que é BIM, o que é que não é BIM. E isso vai ser muito importante quando começarmos a colocar a mão na massa para que a gente evite muitos erros que são comumente vistos no nosso mercado de profissionais falando besteiras, né, sobre a metodologia, falando coisa errada. Eu não quero que você saia daqui com isso, tá? Então, para iniciar, só discutindo alguns desses temas. BIM, já falamos sobre isso, é a modelagem de informação da construção, vocês já sabem o que é, tá? Lembra lá, construção virtual. BEP é o plano de execução BIM, que é exatamente aquele documento que geralmente vem de forma contratual, que define a estratégia do processo BIM. Então, quem são os responsáveis, quais formatos de arquivo eu vou utilizar, quais são os entregáveis. Então o BEP ele vai resumir tudo isso e vamos criar um BEP nesse curso lá na frente, mas nesse momento eu só quero que você mantenha em mente essas terminologias. IFC, quando a gente fala de interoperabilidade, a gente vai falar muito sobre Industry Foundation Classes, ou seja, classes de fundação da indústria, que é um tipo de arquivo aberto que é utilizado para interoperabilidade BIM. BCF é o BIM Collaboration Format. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa terminologia, mas ela vai ser muito importante na parte de coordenação e comunicação. Então, assim como o IFC, o BCF ele é um formato aberto, só que ele não trabalha com o modelo. A gente não vai estar guardando informações do nosso modelo tridimensional. Quando falamos de BCF, a gente vai estar guardando informações de comunicação, como arquivo de texto, como screenshots que nós podemos tirar de alguns modelos para que a gente se comunique com outros projetistas. Então, por exemplo, no lugar de gerar aquelas nuvens de revisão, como a gente fazia no CAD, e mandar aquele CAD para outro profissional, eu não preciso mandar o arquivo CAD, eu só preciso mandar essas nuvens de revisão. Então o BCF ele é mais ou menos isso. A gente vai mandar screenshots, a gente vai mandar texto de um profissional para outro sem necessidade de enviar aqueles volumes de arquivo imensos, porque quando a gente trabalha com BIM, facilmente a gente consegue chegar num arquivo de 250 megas, tá? Então, para facilitar essa comunicação, a gente usa arquivos BCF, a gente vai ver isso com mais detalhes. O LOI é exatamente o nível de informação atrelado a um modelo. LOD é o nível de detalhe, vamos discutir isso aqui também. Temos o Common Data Environment, temos o Integrated Project Delivery, que ele basicamente é uma forma de abordagem construtiva que se substitui aquele sistema de design, licitação e construção que é muito utilizado no Brasil, principalmente por obras públicas, né? Então, uma equipe faz o design, licita, outra empresa vai ganhar aquela licitação para poder fazer a construção. Quando a gente trabalha com IPD, ou seja, Integrated Project Delivery, todo esse sistema é feito de forma integrada e tanto os ônus como os bônus recorrentes daquele processo são distribuídos igualmente por todas as partes envolvidas. Então, o arquiteto, o engenheiro, inicialmente, ele vai receber uma bonificação se o projeto final ele tiver um bom lucro. Então, todo mundo pensa de forma altruísta, né, pensando nos outros, para que o projeto ele seja muito bem feito. Então, é um sistema contratual mais complexo, que já é realidade nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente ainda não tem, pelo menos eu não conheço, tá? Se alguém aqui do curso souber, avisa, mas eu não conheço nenhum sistema contratual no Brasil ainda que utilize o IPD, mas é algo que tá para chegar, tá? Eu acho que é o futuro, principalmente quando a gente trabalha com BIM, é exatamente que essas responsabilidades sejam divididas por todos os profissionais e existem várias metodologias para que isso aconteça. COBE é o Construction Operations Building Information Exchange, ou seja, é um arquivo principalmente para a área de manutenção.
e operação de empreendimentos, a gente vai discutir o COBE também, e o IDM é o Information Delivery Manuals, que a gente vai deixar mais para frente, porque é muita informação, tá? Então essa aula, pessoal, apertem os cintos aí que a gente vai falar sobre muitos temas, e como eu falei, não espero que você saiba todos ao final dessa aula, mas faça um esforço para que você aprenda e entenda o máximo possível essas terminologias, porque elas se repetem no dia a dia quando a gente está trabalhando no ambiente BIM. Ah, cara, manda o arquivo DWF, manda o IFC para mim. Ah, qual é o LOI desse projeto? Ah, procura no BEP. Então a gente só vai trabalhar com essas terminologias e é importante demais que você aprenda elas, tá? Então, iniciando, vamos trabalhar com interoperabilidade. Então, o que é interoperabilidade? É exatamente a capacidade de diversos sistemas de organizações trabalharem em conjunto sem perda de dados e sem esforço especial. Então, quando eu mando um arquivo do Tekla, que é um programa de de modelagem estrutural e verificação. Então, geralmente a gente trabalha com projetos de estruturas metálicas no Tekla. Então, quando eu jogo um projeto do Tekla para dentro do Revit, eu estou trabalhando com interoperabilidade, que é exatamente essa capacidade desses dois sistemas, essas duas plataformas, Tekla e Revit, conseguirem se comunicar sem perder informação. Então eu consigo pegar o meu modelo tridimensional com os parâmetros também, com as informações de cada uma das peças estruturais e colocar isso dentro do Revit. Então esse é um exemplo clássico de interoperabilidade. Só que para que isso aconteça nós precisamos mudar um pouco a forma como costumávamos trabalhar, se você está acostumado com a metodologia tradicional CAD 2D. E vamos entender como é que isso funciona. Então, a interoperabilidade ela pode se referir não só a esse sistema BIM, mas a processos, a formatos de arquivo e também não é um sinônimo de abertura. Por exemplo, eu posso ter formatos de arquivo interoperáveis que podem ser fechados, como o caso do Revit ou o caso do Tekla, são arquivos do Revit da Autodesk e do Tekla da Trimble hoje. Ou eu posso ter arquivos abertos, arquivos de propriedade sem propriedade, desculpe, como por exemplo o IFC. O IFC, que a gente já viu que é o Industry Foundation Classes, é exatamente um arquivo que não tem dono. A Autodesk não é dona do IFC, a Trimble não é dona do IFC, a Graphisoft não é dona do IFC. Isso é uma aliança que foi feita entre essas empresas para que a gente tenha um formato de arquivo que possa ali ser transportado entre todos os processos. Então eu consigo exportar do Revit IFC, eu consigo importar dentro do Revit um formato IFC, que são arquivos criados em outras plataformas, evitando o máximo a perda de informação. E para que isso aconteça, nós vamos ter aí uma mudança no nosso fluxo. Então, no ambiente tradicional, é que a gente trabalha com fluxo, né, de ambientes 2D, nós temos arquitetos, engenheiros, nós temos construtores, nós temos aí o gerente de projeto, cada um se comunicando de forma direta. Então, muito disso aqui é feito através de e-mails, né? Manda um e-mail com o link do arquivo para o engenheiro manda para outra pessoa. Então, acaba tendo uma teia de comunicação que nem sempre é efetiva. Nosso objetivo aqui com a interoperabilidade é que a gente sempre mande toda a informação para um local central, que é o que a gente chama de Common Data Environment, ou seja, CDM, ou Ambiente de Dados Comuns, que nós vamos ver isso com mais detalhes também no BIM 360, quando começarmos a trabalhar com isso. Eu imagino que você deve estar já bem ansioso, né, para começar a colocar tudo isso em prática, mas eu só te peço um pouco de calma, cautela, vamos entender como é que tudo funciona para fazer mais sentido e a gente, com um planejamento estratégico, a gente começa a colocar a mão na massa, entendendo tudo isso para ter mais benefício lá à frente. Então é isso, vai anotando no teu caderno aí, lembra da curva de retenção de esquecimento de Ebbinghaus, que se você não estiver praticando, se não estiver revisando os materiais das últimas aulas, facilmente a gente vai estar esquecendo muito do que está sendo dito aqui, e é muita coisa, a gente está falando de muita coisa durante essas semanas, tá? Então mantenha isso em mente, anota, tá, com calma, que isso vai ser de muita utilidade lá na frente, principalmente quando você começar a vender serviços BIM, você tem que estar com todos esses conceitos na ponta da língua. Então esse BIM aqui que a gente pode ver, ele vai ser exatamente um ambiente de dados comum que vai fazer essa comunicação com todas as partes envolvidas. Entrando agora num próximo passo, um tema bem importante de ser entendido é exatamente o IFC, como já mencionamos, que é um formato de dados específicos que tem a finalidade de permitir a troca de informação de um modelo sem perda ou distorção de dados. Um formato de arquivo aberto, neutro, não controlado por software individual e criado para facilitar a interoperabilidade entre diferentes fabricantes de software. Então, acho que isso fica bem claro na mente de vocês, o que é um arquivo IFC. É um arquivo sem dono, é um arquivo criado para facilitar essa colaboração entre os envolvidos.